Olá, boa noite, olá. Espero que todos vocês estejam bem. Então, agora nós vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Vamos terminar hoje o texto da Margaret Mead, né? Vamos discutir o capítulo 7 e também o capítulo 8. O capítulo 7, o casamento Arapeste, e o capítulo 8 ele vai discutir um pouquinho em relação aos desvios, né? Dos Arapeste, tanto dos homens quanto das mulheres, né, na vida cotidiana, né? Como que essa cultura, como que essa sociedade, ela vai punir, né, ela iria punir ou não esses indivíduos que não seguem a norma, digamos assim, né? É uma forma de lidar com isso totalmente diferente da nossa forma ocidental. Nunca a gente pode esquecer que a Margaret Mead ela faz aí comparações, né? Ela discute a cultura que ela está analisando ali, né, na década de 30, sempre fazendo pontes, sempre atualizando o olhar de antropóloga, o olhar etnográfico, com as comparações ocidentais, né, com a cultura ocidental, que era bastante comum no início da antropologia. Casamento Arapeste. Então, nós vimos, né, no nosso encontro anterior, como que os Arapeste eles são criados, né, desde o nascimento, posteriormente lá o seu processo da infância, do desenvolvimento, né, na primeira infância, até se chegar lá à pré-adolescência, o período da puberdade, né, e é claro, o preparatório lá, o início para o casamento. Então é um processo bastante interessante, bastante significativo, digamos assim, esse processo do casamento dos Arapeste. E aqui no capítulo 7, né, a Margarete ela vai discutir de uma forma um pouco mais ampla o casamento em si, né, como que se concebe essa relação, né, durante o matrimônio, né, durante o casamento em si. E é bastante interessante as peculiaridades que ela traz, né? A questão do encontro, né? A questão da ligação entre o marido e a mulher, né? A questão do desejo, da satisfação, né? O ideal de fato de um matrimônio, né? O ideal de fato de um casamento, que é algo bastante diferente se comparado aqui ao nosso matrimônio ocidental. E o Carlos acabou de chegar aqui, boa noite. Boa noite, professor. Cheguei nesse exato minuto da escola. Então, eu estou gravando a aula de hoje, tá? Porque eu já dei uma introdução, comecei às 18 horas certinho, daí eu posto no YouTube para você e para a Letícia não perderem desde o início, tá bom? Então, eu já comecei uma pequena fala aqui, depois vocês vão poder retomar, que vai estar lá no meu canal, tudo bem? Foi tudo tranquilo lá? Tudo, nossa, foi lindo, chorei até de emoção. Muito bom ver os professores de volta. Tava com saudades demais. Desculpa hoje começar mais cedo, que eu tenho um compromisso às 19 horas, que eu realmente não consegui mudar de horário de jeito nenhum, porque geralmente a nossa reunião é às 19, e hoje eu não consegui mudar o horário. Por isso que a gente está num horário de uma hora antes hoje, tá bom? Tranquilo. Tudo bom, Letícia? Boa noite com você, tudo bem? Pode abrir teu áudio. Acho que ela não tá conseguindo abrir, professor. Ela tinha colocado no chat. Tá certo, então. Então, enquanto a Letícia tenta abrir o áudio dela, eu estava falando aqui, né? A gente está terminando hoje o texto da Margarete. Tenta mexer nas configurações. Tenta entrar pela configuração do computador em áudio para você habilitar ele. Às vezes pode ser isso. Hoje a gente vai terminar, então, o texto, né, da Margarete, capítulo 7, capítulo 8, e a semana que vem a gente já vai começar uma nova autora, que é a Gayle Rubin, né? Então, a semana que vem eu já vou passar para vocês esse texto em PDF, né? Mas para a semana que vem a gente não vai ter nenhuma leitura, né? Porque eu prefiro fazer uma aula mais introdutória. Né? E a semana que vem eu passo o PDF para a semana seguinte a gente começar o texto da Gayle Rubin.
Então, eu falei do casamento Arapesh, né? Então, ela vai discutir no capítulo 7 justamente isso, né? Como que seria esse cotidiano do casamento. E não muito diferente dos outros capítulos, né? Ela traz bastante curiosidades, muitas peculiaridades sobre ali o processo do matrimônio. Da mesma forma como ela trouxe, né, essas especificidades, o cotidiano, a vida pública e privada, né, nos capítulos anteriores, né? Ela é bastante detalhista. E uma coisa bastante interessante quando nós pensamos a vida de casado, né, a vida pós-casamento, é que a preocupação de um Arapesh, quando ele busca uma esposa, né, quando ele busca uma senhora, não é algo necessariamente voltado ali para a questão sexual, né? É claro que existe a relação sexual, é claro que existe a descendência, né? A procriação, todo aquele processo de ter filhos, né? Para manter ali a aldeia e tudo mais. Mas ele busca uma senhora para ajudá-lo no trabalho, né? Ele busca uma esposa para subsistência. Então, é uma esposa que, digamos assim, é boa para trabalhar lá na plantação, para plantar, para colher, né? Uma esposa que esteja preparada mais para o trabalho. Então, as relações de gênero entre os Arapesh após o casamento, elas se dão, digamos assim, algo voltado para a sobrevivência, para a subsistência, para algo prático mesmo, né? Para o trabalho, né? E é algo bastante interessante, porque na década de 30, né, quando nós pensamos o trabalho da mulher, né, o trabalho feminino, era algo resignado, né? Era algo que era colocado de lado ou escondido, de certa forma, ou não permitido aqui no Ocidente, né? As mulheres elas tinham que ter permissão do marido, pelo menos até a década de 1940, 1950, para poder trabalhar fora. Aqui no Brasil, isso perdura até o final dos anos 50, né? E a gente percebe que, estudando outras culturas não ocidentais, esse processo é bastante diferente, né? O trabalho é algo muito importante, né? O trabalho das mulheres seria algo essencial ali para a manutenção da aldeia. No caso da cultura Arapesh, né? Porque a gente nunca pode esquecer que ela analisou outras culturas ali na Nova Guiné, né? Nós optamos por estudar a Arapesh somente, né? Mas temos outros dois povos também que ela estuda. Então, o ideal de esposa é uma esposa pronta para o trabalho, uma esposa competente que dê conta do recado lá, de cuidar da subsistência, que seja boa lá no trabalho na lavoura e, obviamente, no cuidado com os filhos, né, e toda a responsabilidade doméstica, que não era uma responsabilidade só feminina também, né, e acho que isso ficou bem claro. Era uma responsabilidade também masculina, né, essa questão do cuidado com as crianças. Havia ali todo um processo de divisão do trabalho, né? Que ficava bastante claro que esse trabalho dividido, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Seria um ideal de toda a cultura, né? Não havia uma segregação sexual do trabalho dentro desse processo. Então, essa questão do casamento voltado mais a atração sexual, o desejo sexual não é a primeira necessidade de um Arapesh. Isso se torna aí secundário, né, dentro desse processo. E ela vai trazendo algumas descrições aqui ao longo do texto, né? Em relação ao casamento, geralmente marido e mulher eram amigos, né? Era um casamento bastante amigável, bastante confortável. O marido ele não poderia ser rude com a sua esposa, ele deveria ser um marido gentil, educado, né? Tratar bem a esposa, né? Tanto que a esposa que sofresse alguma violência ou algum maltrato, né? Ela poderia reclamar disso para o líder da aldeia. Havia todo um processo lá de reparação, inclusive, para o marido, e ela poderia deixar esse marido, né? E buscar outro marido, buscar ali outro casamento. Tanto que era muito comum, né? Tanto o segundo marido por parte da mulher, quanto também a segunda esposa por parte do homem, né? Porque assim como a esposa, ela não poderia ter um marido rude ou ser agredida pelo marido, a esposa deveria ser boa esposa para o marido também, disposta para o trabalho, disposta lá
né, para o trabalho na lavoura, para o cuidado com os filhos, né, para o trabalho doméstico, principalmente, né, porque senão essa esposa também deveria ser punida. Então percebe-se que é uma cultura que cria normas tanto para os homens, né, quanto para as mulheres também. Existe uma divisão social do trabalho muito mais justa, né, dentro da cultura arapeche. E é uma curiosidade muito interessante para aquela década de 30, que é a década que a MIT vai publicar esse trabalho. Né? E como eu já falei, até a Letícia, que está voltando hoje para o nosso grupo de estudos, né, foi um trabalho não muito bem aceito, né, não muito bem visto, lá na década de 30, quando ela publica na Universidade de Colômbia. Ok? É obviamente, né, porque a nossa sociedade ainda era muito patriarcal, ela é até hoje, mas ela era muito mais naquela época, né? E não aceitou muito bem essas pesquisas, esse olhar etnográfico da MIT, né? Um olhar de mulher, de antropóloga, uma das primeiras dentro da universidade, né? Como eu já coloquei para vocês. Então, os artifícios aí, tanto dos maridos quanto das esposas, era a competência, né? Eu acho que competência é a palavra-chave para entender o casamento. Era um casamento justo, amigável, né? A punição que servia para o homem servia para a mulher, né? Quando havia ali um desvio. Mas é interessante pensar esse desvio, que esse desvio ele não seria algo ligado ao sexo, né? Ou à prática da sexualidade. Né? Mas a incompetência para o trabalho. Né? Então a gente percebe que tanto o homem quanto para a mulher eles deveriam estar aptos para isso. Né? A questão do marido ter uma amante, digamos assim, ou às vezes a mulher, era muito mais incomum a mulher ter amante, né? Era mais comum o marido. Mas isso, na verdade, era um problema mais secundário dentro desse processo de manter o casamento. A fidelidade no casamento era a disposição e a competência para cuidar do trabalho e da família. Né? Então, eu acho que, na observação dela, isso fica bastante nítido. E uma coisa interessante também é o processo de criação das mulheres. As mulheres elas são criadas para o casamento, assim como os homens são criados para o casamento, né? Ambos são criados para o casamento desde que nascem. Mas, né, dentro desse processo de criação para o casamento, as mulheres elas não aprendem a ser submissas, né? Elas não aprendem no processo de socialização que elas têm que ser obedientes ao homem, né? E não vai ocorrer isso na cultura arapeche. As mulheres, naturalmente, no caso aí, tornam-se obedientes aos futuros maridos, né? Mas não porque isso é imposto a elas, né? Porque elas, por conta própria, por livre e espontânea vontade, decidem que seria interessante, né, serem boas esposas para o marido. Né? Mas ao mesmo tempo que eles não é construído nos homens que eles devem dominar, né, que eles devem ser a parte ativa no sentido de rigidez, né, de submeter as mulheres ali ao seu domínio, a sua autoridade, né? Eles não são socializados para isso, de forma alguma, né? Eles aprendem então, nesse processo de socialização que dentro do processo do casamento há de haver o quê? Uma igualdade e um respeito mútuo. Contudo, né, as mulheres que são socializadas, né, para se constituírem dentro desse processo de igualdade também, e naturalmente passam a serem boas esposas para os maridos, a obedecerem naturalmente, né, os maridos, mas não que eles esperem isso delas, né? Eles não são socializados para esperar isso delas. É algo assim natural, digamos assim. É estranho até explicar isso, essa palavra natural, mas é um mecanismo de naturalidade que acaba acontecendo dentro desse processo, né? E é claro que, né, só reforçando o que ela vai dizer aqui, né, quando há quebra de hierarquia no sentido de incompetência no processo de gerir o casamento, que está envolto em trabalho e não na questão do corpo da sexualidade, existe a possibilidade tanto do marido ter uma segunda esposa, quanto da esposa ter aí um segundo marido. E a mulher, quando ela fica viúva também, ela vai discutir a questão da viuvez aqui, né? A mulher, quando ela se torna viúva, né, o líder da aldeia, ele pode fazer o quê? Né? Ele pode indicar um segundo esposo para essa mulher. Então, geralmente, mulheres já mais velhas, com filhos, né, que se tornam viúvas, elas podem se casar novamente. E quem indica esses maridos são as lideranças dentro da aldeia.
né, os chefes, para os homens bem mais jovens. Então, o que é bastante comum dentro da cultura arapeche, né, na segunda lá, Margaret Mead, homens jovens, né, até 30 anos, né, podem ser mais jovens do que isso, casarem com mulheres já viúvas e com filhos bem mais velhas, né. Isso não é um problema também, né, muitos meninos que não conseguiram casar, que não conseguiriam ali ter a primeira esposa, né, e para eles seria bem mais interessante casar com uma mulher mais velha, né, mais experiente, né, que já conseguiu entender como que funcionaria ali o processo da família, da criação dos filhos e do trabalho também, né? Então, para eles, casar com uma mulher experiente dentro desse processo da responsabilidade seria algo até bastante interessante. Então, a gente percebe essa peculiaridade da cultura arapeche, né? Em relação à idade, em relação em que significa o casamento e a própria relação entre homens e mulheres, né, que se construiu dentro de um processo de normas, né, claro, mas de uma igualdade muito maior, né, em relação às responsabilidades entre homens e mulheres e a própria relação entre homens e mulheres, se comparado aqui à cultura ocidental. Beleza? O capítulo 7 ele vai falar disso, né? Ele, assim, o geral, né? E claro que daí ela vai trazer várias curiosidades, né? Ela vai trazer algumas peculiaridades ali que todos os antropólogos constroem, né, de uma forma bastante interessante, né? Não deixa de escapar esse olhar, esses detalhes, né? Mas que, num contexto geral, não foge muito a essa leitura ampla que eu trouxe para vocês aqui, né? É um casamento bastante igualitário, eu diria, né? Essa que é a palavra para pensar esse processo do casamento arapeche, onde tanto o marido quanto a mulher, eles são construídos, né, para respeitar um ao outro, né? E o desrespeito é não conseguir gerir a família e o trabalho. A questão do sexo ou das supostas amantes ou amantes, né, ou de outras possibilidades fora do casamento é algo secundário dentro disso. Beleza? Quer falar alguma coisa, Carlos? Você chegou a ler esse capítulo? Eu cheguei, eu li ele, não li ele com muitos detalhes, mas eu li ele, porque eu estava cheio dessas coisas na escola. Mas a Lê perguntou ali no chat se pode relacionar a questão do trabalho na cultura arapeche com o pensamento de Santo Agostinho. Sim, pode. Eu acho que é bastante cabível. Antes de eu passar a palavra para ler, né, quero ouvir qual que é a leitura dela do próximo capítulo. Eu quero saber de você, Carlos. Tem alguma curiosidade desse 7 que você acha que seria interessante? Não? Do 7, não. E ler. E você? Antes de você falar do 8, não sei se chegou a ler o 7 também. Você quer destacar? Não li. Não li esse capítulo 7. Tá, mas certo. O 8 eu li em detalhes, assim. Levei um tempinho para assimilar, sabe? Eu tô tão feliz que você tá voltando hoje, sabia? Eu senti tua falta. Antes de você começar a discutir o texto, o que aconteceu com você durante esse tempo? Fala. Ai, olha, professor, essa vida corrida aí, ai, complicado. Mas agora eu vou voltar firme e forte, prometo pra vocês. Eu aqui o diga, viu? Pra mim tá bem difícil ultimamente, também é uma loucura. Você sabe que eu tô na fase agora, porque eu terminei o doutorado, de caçar concurso público, que não tá existindo agora. Então eu tenho que esperar voltar a existir de novo. É complicado. Então, tá certo, minha querida. Então a gente vai fazer uma pequena introdução na tua fala agora. Eu vou ter que encerrar essa primeira sala e abrir a outra. Mas assim, o ideal arapeche, né? Ela vai discutir aqui. Eu tô com um e-book aí, por isso que eu tô com 2 computadores ligados, vocês me desculpem, tá? Eu não tô com o livro físico, então eu tenho que ficar mexendo em 2 computadores. Eu também tô aqui no celular. O 8, então, é o ideal arapeche, os que dele se desviam, né? Existe um ideal arapeche, existe uma cultura, porque toda cultura ela é normativa, né? Contudo, essa normatividade das culturas, ela varia muito, né? Existem algumas muito mais normativas, outras mais flexíveis. Então, como que os arapeche, eles vão trabalhar com essa questão daqueles que se desviam das normas, né? Então, eu procure, não sei, você não precisa entrar nos detalhes aí do tudo que ela fala, porque ela é muito detalhista, né? Como todo antropólogo. Sim. Mas, assim, o geral, o que você pode perceber que você acha que é importante nesse capítulo?
Então, até anotei aqui algumas coisinhas que eu achei bem importante, assim, sabe? Quando eu comecei a ler, tipo, eu fiquei muito intrigada, assim, com a leitura, sabe? Porque, nossa, eu entrei, parece, num transe, assim, parece que eu tava vivendo com eles, assim, porque, tipo, ela descreve a cultura, assim, com uma riqueza de detalhes incrível. E uma coisa que eu consegui, tipo, destacar bastante nesse capítulo foi esse tom de igualdade que ela coloca os homens e as mulheres, que os homens e as mulheres são iguais em temperamento, ela fala isso várias vezes. E ela também cita, ela fala muito que o homem é bom por natureza na cultura arapeche, né? Que eles ressaltam sempre tipo, a pacificidade do homem, que o homem é sereno, o homem é pacífico. E isso eu acho muito legal, sabe? Que ela fala muito isso. Eu até fiz uma conexão ali um pouco com o Rousseau também, né? Que ele fala isso, que o homem é bom por natureza e tudo mais. Aí eu anotei aqui, deixa eu ver que ela, tipo, fala que na cultura arapeche o ódio, ele é meio que destinado para as pessoas de fora, sabe? Então, todos na comunidade têm esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, sabe? Porque um faz muito pelo outro, porque eles vivem juntos, eles trabalham juntos, sabe? Eu achei até bem legal isso, que mostra, tipo, o trabalho em equipe que eles realizam nessa comunidade, sabe? E também, que nem eu falei, tipo, o ódio é muito destinado para as pessoas de fora, sabe? Então, eles são considerados muito bons, assim, e eles não são considerados capazes de maldade. E E isso eu você achei muito perceba legal. que sai da montanha, você sai ali da região montanhosa, vai para a Sim, sim. planície, né? Uhum. E o temperamento, o humor e a maldade, né? Ela tá lá com os outros, não com eles, né? A questão da Não, uhum. geografia aí é bastante importante, né? Sim, é que ela se refere aos homens das planícies, assim, como homens brutos, agressivos, cheios de ódio, e enquanto a comunidade arapeche é tranquila, as pessoas são de boa. E uma coisa que eu achei legal também é que eles meio que confiam muito no ser humano, assim, no caminho que o ser humano tem a seguir. Então, cada um tem meio que uma individualidade, até mesmo na hora de separar as tarefas, assim. Se um homem, se eu estiver errada, assim, pode me corrigir, tá? É, mas que o homem pode escolher se ele se dá melhor com a caça ou com outro tipo de atividade. Então, eles têm um pouco de liberdade em relação aos seus hobbies, digamos assim, ao trabalho, né? E que nem eu falei, essa é a parte que eu acho mais legal, que ela deixa o homem e a mulher num patamar de igualdade, assim, sabe? Claro que tem algumas diferenças também, não são 100% iguais, 100% iguais. Aí, em relação às pessoas que são agressivas, tipo, porque para eles o homem vive em harmonia com a natureza, então, teoricamente, o homem seria pacífico, seria sereno, mas os homens não são assim, não são todos os homens que seguem essa regra. E querendo ou não, a gente pode comparar, que é meio que um padrão estabelecido na comunidade arapeche, esse homem bom, esse homem pacífico, e esse conceito de masculinidade presente nos homens não está relacionado a, tipo, como na nossa sociedade, assim, tipo, é um homem bruto, é um homem assim, sabe? Tipo, macho. Não, lá um homem pacífico, é tranquilo, sabe? Não senti muito essa questão da masculinidade ser relacionada a sentimentos de força, brutalidade e coragem, essas coisas do tipo. E uma coisa que eu achei interessante também que ela falou foi em relação à sexualidade, que ela fala que a sexualidade ela é exterior ao ser humano, que não vem dele, que ela depende de estímulos externos, que não é uma coisa que já parte do ser humano. Isso que eu achei interessante, sabe? Mas aí ela também fala que Posso só o. abrir uma pequenas aspas Pode, para fazer um pode. link Pode aqui? fazer, pode abrir adentro Eu aí. quero fazer um link com a nossa cultura brasileira. A cultura brasileira é bastante conservadora do ponto de vista moral, né? Patriarcal nesse Sim. sentido, mas ao mesmo tempo ela é extremamente sexualizada É, e erotizada, né? Eu acho que isso fica bastante claro na época do Carnaval, quando tem aquelas mulheres muito bonitas nos desfiles, né? E se torna até, digamos assim, um objeto de desejo, né? Por parte aí principalmente dos homens, né?
E a mídia... Sim, a objetificação, né, também. Não, e a mídia, durante muito tempo, objetificou esse corpo feminino, a publicidade. Agora diminuíram um pouco mais, né, mas no passado era bastante comum. E existem muitos estudos na antropologia contemporânea dizendo o seguinte: essa erotização e sexualização é muito comum em culturas repressoras, que em culturas mesmo que não são tão repressoras ou não são repressoras, um corpo não quer dizer nada. Posso ser um pouquinho mais ousado aqui? Uma bunda não quer dizer nada, uma genitália não quer dizer nada, porque isso é biologia, isso faz parte do corpo, né? Precisa de algo a mais, precisa de um estímulo a mais para o desejo de fato acontecer, né? E a gente fica bastante claro isso em outras culturas. Eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente voltar a usar a peste. Né? Os nórdicos, os países nórdicos do norte da Europa, os suecos, eles adoram nadar nus, né? No verão e às vezes no inverno, naqueles lagos congelados. Mas, assim, a nudez é algo totalmente natural. Não? Ninguém fica olhando no corpo do outro, né? E enxergando, digamos assim, o corpo como algo pecaminoso ou como um problema ou erotizando o corpo, né? Um corpo é um corpo, né? E isso lembra bastante essa questão do Zarathustra também, a hora que eu estava relendo esse capítulo 8, né? A sexualidade, pensando aí a biologia, o corpo, a genitália, ela não quer dizer nada, né? Ela, para acontecer, ela precisa de algo a mais, né? Então, quando você traz essa leitura, é a mesma leitura que eu fiz, Letícia. Né? Culturas repressivas é que erotizam mais e objetificam mais, né? Exatamente. Mas isso que você falou também sobre a nudez, porque se você for parar para pensar, é tipo uma construção, assim, social, porque, tipo, é um corpo normal, todo mundo tem um corpo, sabe? Então não tem por que você sexualizar o corpo humano. Por isso que as pessoas falam muito da nudez artística, e muitas pessoas, tipo, criminalizam isso e falam que é um absurdo. Mas, gente, é uma coisa natural, é uma coisa instintiva, assim, sabe? E eu percebi isso também, que lá, acho que até por esse fato que você falou que as mulheres são mais sexualizadas em culturas que são mais repressivas e tudo mais. E lá, como na minha percepção, assim, posso estar errada, mas como eles meio que colocam o homem e a mulher num patamar meio parecido, assim, não existe essa. Eu ouvi também ela falando, eu li ela falando, na verdade, que é tipo, por exemplo, se um homem faz alguma coisa de errado, ele escuta tanto a mãe quanto o pai no mesmo patamar, ele dá a mesma importância, sabe? Eu achei isso muito legal. E em relação à individualidade que eu falei, porque ela fala muito que cada um pode escolher a sua área de lazer, o seu trabalho, contanto que, até anotei aqui, contanto, o que importa não são os grandes feitos, mas sim a congruência das emoções em relação ao ethos dominante, que são, tipo, os costumes sociais. Eu achei isso muito interessante. Não importa o que a pessoa fez, se o que a pessoa fez é magnífico ou se é uma coisa normal. O que importa é que o pensamento e o sentimento dela condiza, sei lá, com ela o ethos da comunidade. Isso, melhor. Só que daí, então, voltando na individualidade, ela fala que eles têm uma liberdade, mas ao mesmo tempo, quando ela começa a falar sobre as crianças, eles meio que incentivam as crianças que são mais proativas, que realizam mais atividades, e meio que julgam as crianças que não são dessa forma e impõem um padrão. E dessa forma, eles conseguem moldar as crianças, sabe? Para trabalharem mais, para serem da maneira que eles quiserem. Então, por mais que eles preguem esse conceito do individualismo, ele meio que, teoricamente, não é aplicado, assim, porque as pessoas meio que têm que ser de uma personalidade padrão, assim. E ela até dá alguns exemplos quando ela conta as histórias das pessoas da comunidade. Eu achei muito legal, que ela fala até, eu coloquei aqui, Niela Rai, sei lá como que fala o nome desse homem, que é um homem malicioso, feiticeiro, vagamundo, que vaga pelas mulheres e tudo mais, e ele é considerado um rejeitado na sociedade, porque ele não segue o padrão estabelecido de personalidade. Então, é legal fazer uma conexão
que até mesmo na tribo, na comunidade Arapeche, eles têm um padrão social de personalidade. Isso é muito interessante. E outra quebra, assim, de padrão é aquela que eu até comentei ali no chat, é a Mitoa, né? Que ela é uma mulher que quebra muitos padrões, porque ela é agressiva, ela é tempestuosa, e ela fala também sobre, tipo, a sexualidade em si, que ela já é uma mulher que já conhece a sexualidade, já entende mais sobre o desejo sexual que as mulheres sentem. E que nem a gente estava comentando, essa questão da repressão, tipo, pode ser uma comunidade pacífica, mais tranquila, mas que nem, por exemplo, essa mulher, ela meio que foi obrigada a ter um filho, né? Um filho que ela não queria ter, que ela queria realmente matar, e daí na segunda oportunidade que ela teve outro filho, ela realmente foi lá e matou um filho. Então é tipo uma mulher que não seguia os padrões de comportamentos estabelecidos por essa sociedade. E elas eram meio que julgadas e rejeitadas. E isso também fala que, tipo, quando as meninas são mais tempestuosas, assim, quando crianças, elas se sentem diferente das outras, assim, dos outros. E foi isso que eu percebi mais do capítulo, sabe? Isso que me chamou bastante atenção. Toda cultura vai ter o seu padrão cultural, né? Isso sim. Independente da cultura. E não vai ser diferente com os Arapeche. As crianças, elas são socializadas, né, para desenvolver ali os seus papéis sociais, né, dentro desse processo. E a maternidade, nos capítulos anteriores, né, nos encontros anteriores, a gente discutiu bastante sobre a maternidade. A maternidade na cultura arapeche, ela é um valor absoluto, mas não um valor absoluto igual é na cultura ocidental, que a mulher é obrigada a amar o filho, né? Ela tem que ter um filho, né? E não só um, mas outros filhos, porque é uma cultura que depende de vários braços para trabalho, para subsistência, né? Para sobrevivência e tal. Mas é bem diferente essa questão do amor materno, né? Desse mito do amor materno que é construído aqui na nossa cultura, né? Tanto que o infanticídio, né, com os Arapeche é algo bastante comum, né? Então, o que essa mulher fez, ela quebrou um padrão, na verdade, mas ela não é, digamos, um grande tabu, um grande problema, né? Que em várias sociedades nativas isso vai acontecer, né? Em algumas mais, é claro, em outras menos. Contudo, né, ela acabou quebrando um padrão ali que é bastante cultuado, né, que é o cuidado com as crianças, né, independente de ser a mãe, o pai ou algum parente próximo, mas o cuidado com as crianças. Você matar uma criança, você construir um processo violento desse, né, isso acaba acarretando, né, um processo que pode atingir a aldeia como um todo, dentro ali, principalmente do trabalho, né, dentro do processo de manutenção da subsistência. Braços, vidas, né, é a subsistência, é a sobrevivência dentro de uma cultura simples, né? Cultura que o Durkheim chama lá de mecânica, né? Vamos lembrar lá do conceito de solidariedade mecânica do Durkheim. Quando ele fala disso, ele está falando das culturas simples, né? Pouco complexas, orgânicas, ele está falando de nós, né? Sociedade moderna. Então, é bastante interessante a gente até associar isso com os trabalhos antropológicos que o Mead, Ruth Benedict, também Levi-Strauss, né, outros vão produzir ao longo do século XX. Quando eles vão fazer as suas pesquisas, eles estão bebendo lá nos clássicos da sociologia, né? Eles estão bebendo lá no Durkheim. Muito legal sua contribuição. Gente, eu preciso fechar essa primeira sala e abrir a segunda, porque vai cair o negócio aqui, porque o Zoom, meu Zoom é de pobre, ele não é pago. ele tem um limite de tempo. Quer fazer um comentário? Tem 2 minutinhos. Beleza. Quer fechar essa e abrir a outra? Então eu vou abrir a outra lá. Já estou abrindo, pessoal. Mandei os links para vocês dois, nada? Então já estamos abrindo lá.